Treta no mundinho da saúde do TikTokson. Sim, meus amores. A Mari Krieger está sendo... Inclusive, o nome dela é Mari Krieger, né? Muita gente fala Mari Kruger, mas tá no Instagram dela. Aqui, ó. Outro dia eu fui ver. Aqui, ó. Instagram não, TikTok. Cadê? No TikTok dela tá escrito que fala igual Gisele Bündchen. A Tamara é aí, mãe não é? Calma aí, Paloma. Espera. Né? É que nem meu nome, sabia? O nome dela tem trema que nem o meu supostamente tem, né? Que deveria ser Berra, meu nome. Mas aí virou Bochate mesmo, né? E às vezes nem isso. Às vezes é o que Jesus permitir, né? Aqui, ó, cadê? Ah, não, agora tá escrito formada em biologia e perdida no personagem. Tá, aqui, ó, calma aí. Cadê o coisa? Aqui. Formada em biologia, perdida no personagem. Tá aqui, né? Nossa querida Mari Krieger, aqui o que? Ela dá a vida. Pela ciência eu dou minha vida, né? Ela dá a vida dela. Gente, desculpa, eu tô fazendo um negócio aqui pro próximo vídeo. Nem é pro próximo vídeo, é pra esse vídeo aqui mesmo. Que vocês vão amar. Mas esquece. Depois desculpa, é um parêntese. A Mari, né, está sendo cancelada por um pequeno pedaço do TikTokson da internet. Né, menina? Pois é. Ela é o único mosquito que eu gosto, amo. Aí, por quê? Vamos colocar aqui o nosso queridíssimo resumidor de tretas. Ele, sim, Sérgio Murilo Pab. Por que Pab, Sérgio Murilo? Por quê? Será que é os outros nomes? Sérgio Murilo Pereira Alberto Boechat? Será? Vamos entender essa treta entre a Mari Krieger e o divo da SOP. Envolvendo a Mari Krieger e o Ricardo Oliveira do perfil Divo da SOP. O Divo fez um vídeo sobre body splashes e produtos baratinhos que as influenciadoras divulgam. Body splash? Não seja por isso. De acordo com ele, foi baseado em uma disciplina que ele teve na pós-graduação. Alguém comentou falando pra Mari fazer um vídeo sobre o assunto. E ela respondeu esse comentário falando pra... E ela falou: eu prefiro mais... pessoa que tinha acabado de descobrir o perfil do Divo e tava apavorada. E já me deu nojo. O comentário da Mari respondeu dizendo que ela podia reagir. Tá abaixo, gente. Ai, puta que pariu. Agora! Porque assim ela ajudava ele e ele ganhava mais seguidores. A Mari então respondeu o comentário dele falando então que não faz react, não cita nome de pessoas nem de marcas, Porra. justamente pra não dar ibope pra quem não deveria ter. Finge então, que não viu, gente. Vamos entender essa polêmica envolvendo a Mari Krieger e o Ricardo Oliveira do perfil Divo da SOP. O Divo fez um vídeo sobre body splashes e produtos baratinhos que as influenciadoras divulgam. De acordo com ele, foi baseado em uma disciplina que ele teve na pós-graduação. Alguém comentou falando pra Mari fazer um vídeo sobre o assunto. E ela respondeu esse comentário falando pra pessoa que tinha acabado de descobrir o perfil do Divo e tava apavorada. Ele viu o comentário da Mari e respondeu dizendo que ela podia reagir, porque assim ela ajudava ele e ele ganhava mais seguidores. A Mari então respondeu o comentário dele falando que não faz react, não cita nome de pessoas nem de marcas, justamente para não dar ibope para quem não deveria ter. O Divo então gravou um vídeo dizendo que esses comentários dela fizeram ele pensar em parar de produzir conteúdo, porque a Mari era uma das pessoas que ele se inspirava e gostava muito do conteúdo dela. Para ele, ela deixou comentários extremamente negativos e desnecessariamente. E de acordo com ele, ela bloqueou ele depois disso. Ele falou que as pessoas brancas... Aí, depois disso, ele falou que as pessoas brancas foram consideradas intelectualmente mais inteligentes em relação a pessoas negras por muitos anos, e questionou o porquê da Mari comentar isso no vídeo de alguém. Ele falou que sempre produz vídeos trazendo artigos científicos e o que há de mais avançado na ciência. Ele diz que fala 3 línguas, tem pós-graduação e traz tudo com embasamento. De acordo com ele, ele só não é branco. Falou que nunca precisou se vestir de banana para ganhar like, porque ele busca ajudar as pessoas de forma efetiva. A Mari não se pronunciou oficialmente, mas curtiu alguns comentários sobre o assunto. O comentário que ela curtiu diz que ela não atacou, não foi grosseira e nem desrespeitosa com o Divo. Ela só não concordou com a opinião dele. As pessoas pediram a opinião dela e quando ela deu não estava alinhada às expectativas das pessoas. Mas e o que vocês acharam da polêmica? Acompanhem os dois, deixem nos comentários. Eu achei... O que é SOP, antes de tudo? É Síndrome do Ovário Policístico. Síndrome do Ovário Policístico. Síndrome
do ovário policístico, né? É aquela síndrome que a galera lá tem um negócio no ovário, tem um treco testosterona, às vezes dá um negócio, entendeu? Um monte de gente tem. Tem gente que tem dor, etc. É uma doença bem chata mesmo. E muita gente tenta aí o quê? Como é que é o nome? A solução. Vamos ver o vídeo, o Divo da SOP. É esse vídeo aqui, ó. Aqui. Esse vídeo não. Esse aqui é o perfil do Divo da SOP. Tá? Simplificando a saúde da mulher. Te ajuda a equilibrar seus hormônios. Achei. Não sei. Não achei nada. Aqui. O vídeo é esse aqui da treta. Comentário dessa Calma. Queria estar sorrindo hoje, mas um comentário dessa influenciadora Acabou com a minha dos meus vida. vídeos foi o suficiente, assim, sabe, pra eu repensar se eu ia continuar fazendo conteúdo pra essa rede social. Esse comentário dela num dos meus vídeos foi assim, foi um gatilho muito grande pra... Aqui ele fez um vídeo falando predominância estrogênica. Eu quero até achar o vídeo. Predominância estrogênica. Alopecia. Ai, porra, não vou achar. Por que eu faço essas coisas durante a coisa também, né? Aí, menina, alguém botou, @Mari Krieger, faz um vídeo sobre isso. E ela falou, over my dead body. É isso que ela falou. Mentira. Ele mandou pra ela, pode reagir, Mari, já me ajuda a ganhar mais seguidores, por favor. Aí ela falou, nem se cagassem na minha casa e jogassem na minha porta e tacassem fogo pra eu pisar. Né? Em outras palavras. Não faço react, não sinto nomes. Também não sinto. E nem marcas, justamente pra não dar mais ibope pra quem não deveria ter. Aí depois ela mandou, acabei de descobrir esse perfil e estou apavorada. Foi lá arranjar uma treta, né, Mari Krieger? Vamos combinar? Você foi lá comprar uma briguinha? Ai, meu Deus. A Mari é maravilhosa, gente. Os conteúdos dela são fodas e a gente sabe o quanto é importante. Duas coisas, na verdade. Primeiro, pessoas que divulgam coisas científicas com responsabilidade e pessoas que divulgam coisas científicas com responsabilidade e que conseguem misturar entretenimento com isso. Né? Então, assim, a gente sabe que é bem difícil pessoas que... porque tem muito mais gente na internet mais especialista no entretenimento do que na parte científica. Sabe mais fazer conteúdo e um pouquinho menos de pesquisa. Aí a galera que sabe um pouquinho mais de pesquisa, normalmente não sabe muito fazer a parte do entretenimento. E aí fica uma certa dificuldade, né? Aí acaba que o quê? Que a parte lixão, né? A galera charlatona, não tô chamando de ninguém de charlatão, não tô nem falando dessas pessoas aqui não. A galera charlatona às vezes é muito boa de fazer conteúdo, subir na montanha e precisar de resgate. E a galera que é mais melhorzinha no negócio da ciência mesmo, às vezes não sabe fazer. E aí o que é legal da Mari é que ela consegue juntar as duas coisas, né? Entender bastante sobre a parte científica e também fazer a parte do entretenimento, né? Então, isso que é legal. Eu achei que ela foi caçar uma briga aqui, achei um pouco. Mas também eu entendo o lado dela querer, do tipo, as pessoas estão marcando ela aqui, como se, querendo que ela comentasse sobre essa questão aqui, desse cara, e ela tá falando, gente, não é bem por aí. E a Mari tende a ser bem incisiva, quando ela acha pessoas que falam coisas que cientificamente na visão dela, né, eu não tenho capacidade de julgar, mas cientificamente na visão dela estão equivocadas ou estão sendo usadas de forma, né, não tão científica assim. As pesquisas não têm tanta qualidade do que está se falando. Então eu acho que tem essa questão, né? Ela tende a ser bem incisiva quando isso acontece, e aí é óbvio que a galera vai olhar para ela e achar ela super soberba. Eu achei que cavou um pouquinho uma treta, sim, cavou. Mas eu acho que dá para entender. Dá para entender a cavada da treta. Vamos lá. Pra mim hoje, porque ela é uma das influenciadoras que eu mais me inspirava como pessoa, eu gostava muito do conteúdo dela. E assim, ela do nada entrou na minha página, deixou um comentário extremamente negativo, sabe? De repente, assim, do nada, hoje ela comentou meu vídeo. Ela simplesmente foi extremamente negativa, desnecessariamente, sabe? Isso já foi o suficiente pra conseguir, assim, acabar com o meu dia.
Eu tava bem, tava na academia quando eu vi esse vídeo, eu fiquei com aquela sensação de coração acelerado, sabe? Eu fiz um vídeo sobre body splashes, produtos baratinhos que as influenciadoras divulgam. Gente, a matéria que fala sobre isso na minha pós-graduação é uma matéria que se chama Disruptores Endócrinos. Qualquer endocrinologista que seja atualizado na área sabe. E ela simplesmente foi lá no meu vídeo e comentou, nossa, vou deixar aqui o comentário pra vocês. E aí eu respondi na inocência, né? Eu falei assim, tá, se ela gostar do conteúdo, ela vai reagir, vai me marcar e eu também vou ganhar alguns seguidores com isso, né? E aí ela deixou essa resposta aqui, sabe? Sério, de verdade, eu não entendi o porquê. Isso de verdade, isso deixou meu coração Ah, eu queria muito ver qual é o vídeo original. Alguém sabe qual é o vídeo original? Vou até abrir aqui do lado pra procurar enquanto ele tá. Enquanto ele fala aqui. gélido. Antes de biologia, gente, você estuda toda aquela questão das pessoas brancas serem consideradas intelectualmente mais inteligentes do que as pessoas negras pela ciência por muitos anos, sabe? Tipo assim, meu, por que você vai fazer isso? Por que você vai comentar isso no vídeo de alguém, sabe? Tipo, meu, pra quê? Pra quê? De verdade, pra quê? Eu não sou uma pessoa branca, mas eu tô aqui todos os dias dando minha cara a tapa, trazendo artigos científicos, trazendo antes e depois, trazendo o que é de mais avançado em ciência. A discussão sobre o cortisol começou aqui nessa rede social por conta de mim, por conta dos meus estudos, por conta do que eu aprendi, não só estudando aqui coisas relacionadas ao Brasil, mas eu falo 3 línguas, o que me dá a capacidade de buscar os conteúdos na fonte, de onde o conteúdo tá saindo para trazer aqui para vocês, sabe? Então, assim, hoje foi um dia que eu realmente fiquei muito sensível, fiquei realmente pensando muito se eu ia continuar fazendo esses vídeos, fiquei com isso no meu coração, falei assim, não, vou continuar fazendo, porque se realmente está incomodando as pessoas, é porque tem algo, sabe, que a gente precisa dizer. Vamos lá, deixa eu pausar numa coisa que eu acho bem importante. Algumas coisas aqui importantes. Número 1. O que um homem sabe de ovário policístico? A gente tem um problema sério, e aqui eu preciso fazer muitos parênteses aqui na minha história, né? A primeira coisa é essa, para começar o assunto. O que um homem sabe de ovário policístico? A gente tem que lembrar de uma coisa. Em algum momento, a internet se misturou as bolas. E aqui a galera do chat acha que eu tô falando... Calma. Galera do chat, calma, que vocês vão se decepcionar com a minha opinião. Que a minha opinião é o seguinte. O que um homem sabe sobre ovário policístico? Se ele estudar sobre o assunto, ele sabe. Porque uma coisa é chamada lugar de fala. O lugar de fala, na verdade, é um estudo sobre o lugar da onde as pessoas falam. O lugar da onde as pessoas falam quer dizer para você olhar para aquele lugar e você reconhecer o contexto da onde vem o conhecimento empírico da pessoa. Empírico quer dizer as experiências da pessoa. Então, lugar de fala não é sobre a autorização para falar sobre alguma coisa. Se um médico cis estuda muito sobre a saúde de pessoas transexuais, ele é especialista e pode falar sobre isso. Ele não precisa ter vivência trans para falar sobre a saúde de pessoas transexuais. Então, o lugar de fala não é sobre autorização ou não de falar sobre um assunto, e sim o contexto para que na hora da análise daquele discurso a gente tenha capacidade de saber com que vieses podem estar afetando aquela fala. Então, o que um homem sabe de ovário policístico? Não sei, eu não sei qual é a especialidade dele. Agora, esse é o primeiro parênteses, né? Então, um homem tem que chamar a mulher para falar sobre isso? Não é bem por aí. Segundo ponto. Até onde eu sei, isso né, falar de ovário policístico é um universo da medicina, da endocrinologia, né? E ele fala de hormônio, fala de um monte de coisa, sem ser endócrino. Então, assim, até onde eu estou sabendo, ele é educador físico. Educador físico estuda sobre o corpo humano? Sim. Mas talvez não tenha formação ou conhecimento suficiente para falar sobre isso. Né? Nutrição, o povo tá aqui falando também, nutrição. Então, é aquilo. O que um homem sabe sobre isso? Não sei. Vamos ver a formação? Opa, eu acho que a formação não
valida ele para falar sobre esse assunto. Ah, mas está estudando não sei o que na faculdade. Sim. Mas não é a especialidade do negócio da faculdade. Né? Então, isso vamos lembrar que é a parte importante. Outra coisa importante também, que a gente tem que lembrar, que a gente também já falou aqui nesse canal, que é o seguinte. Estudo científico qualquer otário faz. Qualquer trouxa pega R$5, vai na rua, faz um estudo científico e publica. E nem por isso o treco é verdade. Sempre bom lembrar também. Né? Então, assim, estudo científico é um treco. O método científico, ele precisa ser estudado, né, menina? E existem níveis de qualidade de pesquisa. Existem pesquisas que são só de observação, né? Que você pega historicamente fatos e dados e tenta correlacionar, e às vezes esses dados não têm nada a ver com o cu com a calça, né? Tem o quê? Tem meta-análise, que é pegar vários estudos e juntar os estudos e ver com o que eles falaram. Tem estudo randomizado, que é estudos, né, com metodologias que vai, ó, subindo o nível de qualidade daquela pesquisa. Então, tem gente que fica assim, olha como eu estou trazendo pesquisa. Mas quem fez essa pesquisa? A tua avó na tua casa? A pesquisa tem qualidade? A pesquisa foi revisada pelos pares? Outros cientistas olharam a tua pesquisa e falaram a tua pesquisa é boa? A tua pesquisa foi refeita em algum momento? E deu o mesmo resultado? A tua pesquisa foi feita em ser humano ou foi feita em rato? Então, sempre bom lembrar que pesquisa não quer dizer merda nenhuma. Tá bom? Então, ai, olha... olha que a pesquisa está dizendo que eu estou falando. Não, não está falando não. Falou que naquele caso, naquele momento específico, naquela situação, naquele treco, com aquele dinheiro, com não sei o quê, chegaram nessa conclusão. Quer dizer que é verdade? Não. Não quer dizer nada. Pode ser baseado nas fontes, vozes da tua cabeça. Tá? Então tá bom. Então isso é sempre bom lembrar. Não é porque alguém copiou, colou um PubMed do caralho A4 que tá certo o negócio. Né? Outra coisa importante. Contexto social histórico. Pessoas negras realmente são consideradas durante a história menos inteligentes do que pessoas brancas. Inclusive, a gente até falou aqui teoria do queridíssimo Lombroso, que tentava dizer que pessoas negras são mais criminosas por causa do tamanho do crânio, tamanho do não sei o quê, tamanho disso, tamanho daquilo. A gente sabe que o racismo faz parte da ciência. Porque ciência também é discurso. Né? Então, isso é importante a gente lembrar. Por isso que a gente tem que estudar local de fala, para entender que esse menino aqui, tudo que ele falar vai ser duvidado por ele ser uma pessoa negra. Isso é um fato? É um fato. Agora, não é toda crítica feita a ele que é por causa do racismo. Também outra coisa muito importante lembrar. Às vezes a crítica pode ser só a crítica às fontes que ele está usando. E dizendo que talvez essas fontes não sejam muito boas. Tá? Então tá bom, então. Todos os parênteses estão feitos. Desmistificar essa questão de bodybuilder, de obsessão por atividade física, a gente tem que desmistificar isso no Brasil. Isso já é muito desmistificado fora do Brasil e a gente precisa levantar essa bandeira aqui no Brasil. Eu torço de verdade, com todo o meu coração, para as pessoas construírem uma relação boa com o exercício físico, para as mulheres conseguirem se ver, seguindo uma dieta saudável, saindo de patologias, conseguindo se ver livres de medicamentos, com a ciência. E eu só tenho recebido mensagens positivas, comentários positivos, mas assim, hoje, de verdade, foi um dia que eu fiquei muito triste, porque eu não estava esperando isso vindo de uma pessoa estudada, sabe? Uma pessoa estudada que, tipo, eu não tenho nem o que falar, entendeu? Mais difícil você fazer conteúdo que ajuda realmente as pessoas
com influência científica, com dados científicos que provam a eficácia. Eu tenho mulheres que já engravidaram, mulheres que tiveram melhora absurda na qualidade de vida. Meu TCC da USP foi sobre síndrome dos ovários policísticos, saúde da mulher. Eu tirei quase a nota máxima. E o mais chocante, gente, foi depois ela ter visto que ela fez uma coisa que ela não deveria ter feito. Ela apagou o comentário e ela me bloqueou do nada, sabe? Realmente me bloqueou do nada. Me deu um gatilho muito grande. Hoje eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. De verdade, eu fiquei bem mal mesmo, sério, eu fiquei muito mal, mas tá passando, sabe? Mas assim, de verdade. Lembrando também que fato empírico não é ciência. Você ter parado de comer rabanete e com isso a sua glicose ter caído, não quer dizer que rabanete cura diabetes. Outra coisa também importante. TCC não quer dizer muita coisa. O meu TCC sobre a Lady Gaga, eu não ganhei um ingresso! Voltando. Tudo que eu trago aqui é embasado cientificamente, não é nada que eu tiro da minha cabeça. Eu falo 3 línguas. Eu sou formado em Educação Física, eu sou pós-graduado em Nutrição, Metabolismo e Fisiologia do Exercício pela USP. Eu só não sou branco. Mas isso pra mim eu não vejo como um problema. Eu tô aqui lutando a cada dia, tô construindo minha audiência dia após dia. Eu nunca tive que me vestir de banana pra nada, pra conseguir likes, pra conseguir. Eu não busco isso, eu busco realmente ajudar as pessoas de uma forma efetiva, compartilhar o que é de mais avançado na ciência. Gente, sério, de verdade, hoje meu dia foi assim, um turbilhão de emoções, mas eu vou ter que aprender a lidar com isso, eu tenho que começar a entender que são os haters. Gente, eu agradeço de coração por todas vocês que estão aqui. Vocês me dão muita força para continuar criando vídeo nessa rede social, sendo um homem negro, falando sobre saúde. Eu agradeço vocês de todo o meu coração. Queria estar sorrindo hoje, mas Outra coisa que também é bom lembrar. É isso, gente, assim, vamos lá. Vamos só fazer um parênteses aqui importante, que é o seguinte. Eu acho que a Mari foi caçar um pouco de treta, foi. Era melhor não. Porque ia dar uma dor de cabeça, pra que dar essa dor de cabeça? Eu acho que a Mari é muito melhor fazendo o conteúdo dela, derrubando um monte de coisa do que realmente indo lá fazendo comentário. Eu acho que assim, foi um pouco. É isso. Precisava? Talvez não precisasse. Mas a gente também tem que lembrar que discordância não é ódio. É aquilo. Podia ter falado de uma outra maneira, podia ter feito se vestido de banana e ter, né, feito um conteúdo arrasante. Mas discordar de embasamento científico não é hate, né? E eu acho que, assim, se tem algo que faz a ciência evoluir, é a discordância da metodologia, é a discordância de resultado, é a discordância... Porque é exatamente uma pesquisa científica, ela ganha qualidade quando ela é reanalisada, ela é criticada, ela é esmiuçada, e quanto mais essa pesquisa ela aguenta ser revisada, maior a qualidade ela tem, né? Então, é exatamente esse o processo de você pegar um estudo científico e você refazer, você criticar, você revirar, você mudar, você mexer, você fazer tudo com isso. Porque quanto mais as grandes verdades científicas hoje que a gente tem, elas existem porque elas já foram testadas e retestadas e ainda assim elas continuam se mantendo, só que elas não são eternas. Pode ser que um dia venha uma outra percepção e aí se faça de uma outra maneira e descubra uma falha nessa pesquisa, uma falha nesse dado, uma falha não sei o quê, mas por enquanto o que a gente tem é a melhor coisa que se tem dentro de toda essa análise. É isso. A Mari foi ali fazer um grande TCC sobre por que ela achava que ele estava errado? Não. Mas acho também que ela viu a maneira como ele se posicionava ali e discordou do que ele estava trazendo, e aí só simplesmente meteu ali que eu não vou fazer react a ele porque eu não acho que ele mereça visibilidade. E aí eu não acho que é um hate contra ele, mas sim aos dados que ele está divulgando. Que na visão dela
que eu nem sei quais são os dados, na real, é um problema. Eu não achei o vídeo original, gente. Não achei, tá? Se alguém... Mas já me falaram aqui que ele fala sobre curar o ovário policístico com dieta, fala sobre tudo que se passa na pele é absorvido e não sei o que, etc., sendo que não é bem por aí, né? O que se tem de dado científico hoje, mais atualizado e com maior qualidade, é que a dieta não faz diferença nenhuma para o ovário policístico, mas a gente sabe que tem muita gente aí falando outras coisas, né? Então vamos lá. Aí tem um vídeo aqui dessa Gabi Ribeiro Bonner. Com o divo da Soap. O divo da Soap, Vamos aí. Mari Krüger, por que você fez isso com o divo da Soap? O divo da Soap é um profissional incrível que faz um conteúdo extremamente Eu relevante. acho muito complicado isso, e é por isso que eu acho que também a Mari foi um pouco infeliz na maneira como se colocou ali, porque parece que ela tá falando dele como pessoa e não do trabalho. Porque aí as pessoas elas vão pro lugar as pessoas vão pro lugar do ad hominem, do ser humano. E no fundo, na internet acaba sempre indo para esse lugar, né? Quando a gente faz uma crítica a uma ideia, a um trabalho, não sei o quê, acaba virando uma crítica à pessoa. E eu acho que o que a Mari tá ali é discordando do que tá sendo falado. Aqui para essa plataforma, falando sobre saúde da mulher, exercícios físicos, tudo com base em ciência, em artigos científicos, nos estudos e pesquisas dele. O que acontece? Ele fez um vídeo chorando, minha gente, falando que estava super triste com Chorando é forte. comentários que a influenciadora e bióloga Mari Krüger fez em um vídeo dele. Ele fez um vídeo falando sobre body splashes baratinhos que algumas blogueiras divulgam e uma pessoa marcou a Mari Krüger nesse vídeo falando assim: Mari, reage a esse vídeo, faz conteúdo, enfim, sobre o tema desse vídeo. E aí ele disse que viu, na inocência se empolgou e falou assim: nossa, Mari, reage mesmo, eu posso até ganhar seguidores com isso. E a Mari foi lá e respondeu assim: não. Eu achei o vídeo. Você vai ser a pessoa mais cheirosa desse planeta. Calma aí. Você vai ser... Eu achei o vídeo. É esse vídeo aqui. Predominância estrogênica, o mal do século. Você vai ser a pessoa mais cheirosa desse planeta se você seguir essas dicas. Saindo do banho, a primeira coisa que eu faço é body splash. Então assim, passo muito body splash no corpo, faço uma camada, minha primeira camada é body splash. Pô, jura? Vai, Mona, comenta! Mal a saúde, perfumes Calma. biomas e o uso de body splash, perfumes baratinhos. O que será que o aumento do consumo desses produtos vem trazendo de mal à saúde, principalmente da mulher? É muito importante que você, mulher que está assistindo esse vídeo, que você entenda que o intuito desse vídeo não é demonizar nenhum tipo dos seus produtinhos favoritos, dos seus cosméticos, e sim te alertar sobre os possíveis malefícios. Eu já até imagino o que ele vai falar. Existe, já tem algum bastante tempo, a galera do Chapeuzinho de Papel Alumínio dizendo que os homens deixaram de ser homens porque a gente tem muito contato com plástico hoje em dia, né? E aí o plástico solta não sei o quê, e aí quando a pessoa toma coisas que estão dentro do plástico, ela acaba... o homem acaba desenvolvendo, como é que é? Estrogênio, aí fica com o peito, aí não sei o que, BPA isso, aí não sei o que, aí isso e aquilo, etc. Aí vai dizer que o body splash tá com alguma coisa que entra pela pele, e aí isso e aquilo, aquilo outro, e etc. Sendo que isso é um surto. Isso não tem qualquer
base científica. E você pode puxar meia... É isso que eu tô te falando. É aquela história que eu falei. Pode puxar meia dúzia de pesquisa feita fundo de quintal. Mas no final das contas, se você vai ver em pesquisas de qualidade, não existe qualquer comprovação disso, né? Qualquer comprovação disso. Estão falando aqui no chat da soja também, aumentar o estrogênio no homem. Outra coisa, não é qualquer coisa que você passa na pele que vai para o sistema, que cai no sangue, entendeu? Tem, por exemplo, pessoas trans usam adesivo de estrogênio, então quer dizer que... Sim, meu amor, mas aí a formulação daquilo ali faz com que aquilo ali consiga atravessar a pele e chegar até a corrente sanguínea e aí realmente conseguir fazer alguma diferença. Isso não quer dizer que qualquer coisa que você passe no seu corpo vai cair na corrente sanguínea, não quer dizer que qualquer coisa que você tome vai te dar estrogênio, não quer dizer nada, né? Então, lembrando que isso não tem nenhuma comprovação científica. Que esses produtos podem sim trazer a sua saúde. Eu vou usar de exemplo aqui esse vídeo da Yasmin Brunet, onde a bonita passou 6 camadas de produtos químicos na pele dela. Gente, para vocês terem uma noção, a pele é o nosso órgão que mais absorve coisas no nosso ambiente, tá bom? Então, eu tô falando de substâncias. Quando eu falo coisas, eu tô falando de substâncias, poluição, tô falando de microplástico. Tudo que a gente entra em contato com a nossa pele, cai direto na nossa corrente sanguínea. Não é verdade. Isso aqui não é verdade. Muito pelo contrário. A pele, ela é uma das primeiras defesas do corpo. A pele, na verdade, ela tem várias camadas, inclusive, para defender o corpo. Então não é qualquer coisa que você passa na pele que vai entrar. Porque se fosse assim, a gente tava fudida. E morta. Tá? Então tá. Um exemplo mesmo, para vocês entenderem de uma forma bem simples, são as mulheres trans. As mulheres trans, quando elas estão Vem aí. fazendo a transição, é muito comum a gente ver elas usando assim aquele adesivinho assim no braço, sabe? Que tem hormônio que é liberado ali na pele e ajuda elas no processo de transição. Tudo que entra em contato com a sua pele vai parar na sua corrente sanguínea. Não vai. O adesivo de estrogênio que mulheres trans usam, ou até o gel que passa, chama transdérmico. Quando você vai lá, você vai pegar o estrogênio, tá escrito lá transdérmico. Por quê? Porque a formulação é feita para que aquele gel consiga quer dizer, atravessar a camada da pele e chegar até o lugar que realmente possa afetar hormonalmente o corpo. Não é qualquer coisa que você passa na pele, né? Não é. Então, isso não é verdade. Isso cientificamente não tem nenhum sentido. E hoje não é novidade pra ninguém. O tanto de mulher que a gente tá vendo com nódulo na tireoide, o tanto de mulher que a gente tá vendo com nódulos mamários, o tanto de mulher que a gente tá vendo hoje com aumento de miomas, a predominância Botaram aqui, a gente não precisa beber água, é só tomar banho. Exato, gente, a gente não precisa. A gente não precisa tomar água e se hidratar. É só a gente viver dentro de uma piscina. estrogênica, o excesso de estrogênio, é um dos principais fatores que contribuem com o aumento dos casos de mioma, com o aumento dos casos de nódulos mamários, de nódulos na tireoide. Por isso que é tão importante que você tome cuidado com o que você coloca na sua pele. Principalmente os químicos desses produtos que são assim de uma matéria-prima de qualidade assim baixíssima, esses químicos vão entrar na sua corrente sanguínea e a grande questão é que eles vão imitar os seus hormônios naturais, que são os hormônios que o seu corpo produz de forma natural, e você não vai conseguir ter hormônios funcionando com 100% de plenitude. Se você é uma mulher com predominância estrogênica, você vai sofrer muito. Mas, gente, agora que eu entendi uma coisa, pra que gastar com hormônio na hora de transicionar, se você pode simplesmente... Aqui, gente, eu sou uma mulher trans que tô aqui, ó. Olha, tá crescendo até minha teta.
não, eu não marco ninguém, não cito nomes nem marcas, justamente para não dar ibope. E aí ele disse que ficou sem entender. Para completar, ela ainda comentou assim: nossa, eu acabei de descobrir esse perfil aqui e tô apavorada. O Divo disse que ficou super triste com essa situação. Pra que alguém vai comentar isso em um vídeo de uma pessoa séria? Ele disse que deu gatilhos nele, porque durante muito tempo na comunidade científica, pessoas negras como ele é um homem negro, eram consideradas intelectualmente inferiores. As descobertas das pessoas negras no ramo da ciência eram invalidadas pelas pessoas brancas. Enfim, ele citou, inclusive, o darwinismo social. O que acontece, gente? A Mari ainda respondeu uma pessoa que comentou no vídeo dela, falando que o Divo traz... Citar artigo não é o mesmo que entender de qualidade de evidência científica. É o que passamos aqui uns 20 minutos falando. Informações com base em artigos científicos. E ela disse que assim, nossa, você trazer um artigo científico, citar um artigo, não quer dizer que você consegue avaliar a qualidade da fonte. O detalhe é que a Mari também usa artigos científicos nos vídeos dela. Só que é o que parece, só ela sabe avaliar a qualidade de um artigo científico. Ele ficou super chateado, disse que essa situação toda deu muitos gatilhos nele. Ele falou que é formado, pós-graduado, traz conteúdos de relevância, ele só não é branco. E eu compreendo sim essa situação, só ele como homem negro sabe o que ele passou. E sobre a Mari, eu acho que muitas vezes a gente tem muita validação, nossa, você é icônica, isso, aquilo, já tem mais de 1 milhão de seguidores aqui na plataforma, acaba fechando os olhos das pessoas que não é só ela que tá certa, não é só ela que tem dono da razão, tem outros produtores de conteúdo que estão surgindo aí que também trazem informações relevantes. Não é só a palavra de quem tem muito seguidor que vale, sabe? Mari Krüger. A gente tem que parar de usar a cartada do lugar de fala pra qualquer coisa, gente. Porque senão vira uma palhaçada. Tem que tomar um certo cuidado, mas vamos lá. Gente, eu acabei de ver um vídeo aqui do nosso Divo da SOP, super chateado porque tem uma influenciadora aí, bióloga, blogueira, vai saber o que é, que ela é a dona da razão, só ela sabe avaliar artigo científico. Gente, vocês percebem como uma coisa que é muito complicada na internet é que tudo vira uma guerra de emoções? A galera não gostou porque ele ficou muito chateado. E aí a galera já vai pra cima porque ele ficou chateado. Então, nossa, olha como magoou o emocional. Nem tudo é sobre as emoções. E o nosso Divo da SOP, ele vem trazer aquela informação que a indústria não quer que você saiba, porque atrapalha as vendas. Outra coisa importantíssima, galerinha. Se alguém chega pra você e fala, esse segredo a indústria não quer que você saiba, corre! Desconfia. Porque se tem alguma coisa que a indústria quer, é dinheiro. E se tem alguma coisa que resolve, a indústria já tinha feito. Então se vem a palhaçada, chega pra você e fala, o povo da indústria não quer que você saiba, a real é o seguinte, galera. Se tem alguma coisa que curasse alguma coisa, algum laboratório já tinha feito. Porque pelo menos ia ganhar milhões até todo mundo ser curado. Não é assim que o capitalismo funciona. Tá bom? Ninguém quer que você saiba disso. Sabe por que ninguém quer que você saiba? É porque não existe isso. Essa coisa só não existe. Se ninguém quer que você saiba, é porque é surto, é delírio, é loucura. Tá bom? Então tá bom, então. Sempre bom lembrar. Deles. Questiona os produtos que essas marcas vendem, entende? E como isso afeta o nosso sistema como um todo. E eu sou uma engenheira de petróleo que, assim, eu bloqueei essa influenciadora do meu perfil há 1000 anos porque ela me estressa. Ela me estressa. Ela é a maior negadora científica que eu conheci na minha vida. O que mais me irrita
é que nos comentários do vídeo dela só tem comentário de pessoas leigas, pessoas que querem informação, que querem aprender sobre, e ela tá lá só negando, ela vive no mundo ideal, entendeu? Sonegando? Receita Federal? Não existe disruptores endócrinos, não existe substâncias maléficas nos produtos. Isso, a química, ela nega a existência da química e o poder e a força química, entendeu? Para ela não existe química, os compostos não se combinam, não geram outras coisas. Enfim, ela vive no mundo da lua. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Dois compostos interagirem num tubo de ensaio não é a mesma coisa que o composto passar na tua pele! Não é porque duas coisas interagem num ambiente controlado que entra pelo teu estômago e te dá teta. No mundo da lua, essa garota. Tudo que ela fala é negando alguma informação relevante, entende? E ela vem usar esse o jargão científico, né? Ah, eu sou bióloga. Minha amiga, eu sou engenheira. O divo da Do petróleo! Porra, nem era esse. Ele tem o estudo dele também. Então você não pode vir aqui e ficar falando que você é a maioral, porque você só sabe negar a verdade, entendeu? Só nega a verdade. Eu tô no meu mestrado, na minha faculdade, estudando que você tá aqui no seu perfil, negando todos os dias, minha filha. Entendeu? Eu sou engenheira de petróleo, então é incabível eu estudar tudo isso de petróleo e ver você no seu perfil falando que não tem problema nenhum usar petróleo, cheirar petróleo, comer petróleo, tudo pra você ganhar patrocínio de marcas que estão usando petróleo, entendeu? Nem eu que sou engenheira de petróleo tô fazendo isso, garota. Acorda. Mas você tá estudando pra quê, mama? Muito feio. E Divo, não se preocupe, porque no nosso perfil, da gente que gosta de estudar, gosta de conversar com coerência, essa maluca tá bloqueada faz tempo. Gente, Moça. Não. Ai, tô com um pouco de tremedeira. Eu não achei que... Não sabia que ia me desequilibrar. Ontem esse rapaz, que se intitula Divo da SOP, fez um vídeo falando que a Mari Krieger desdenhou do conteúdo dele e que logo em seguida ela apagou os comentários porque ela viu que estava errada, inclusive o bloqueou. Mas o ponto é que é o seguinte, a Mari não desdenhou do conteúdo do rapaz, e sim das informações científicas que estavam sendo passadas. Afinal, elas estão muito inadequadas e, assim, sinceramente, são estudos bem fracos no termo de metodologia científica. E um ponto principal é que não existe nenhum profissional da área da saúde que tenha uma especialidade única em SOP, tá certo? E bom, pegando aqui o comentário da Mari e o vídeo em que ela comentou, a gente pode ver que ele estava falando sobre predominância estrogênica. Mas o ponto é que na literatura científica a gente não tem conceitos bem definidos do que seria essa predominância estrogênica. E indo um pouco além, ela comentou que estava apavorada devido ao vídeo estar totalmente inadequado e a gente vai corrigi-lo aqui. Somas e o uso de body splash, perfumes baratinhos. O que será que o aumento do consumo desses produtos vem trazendo de mal à saúde, principalmente da mulher? É muito importante que você, mulher que está assistindo esse vídeo, que você entenda que o intuito desse vídeo não é demonizar nenhum tipo dos seus produtinhos favoritos, dos seus cosméticos, e sim te alertar sobre os possíveis malefícios que esses produtos podem sim trazer à sua saúde. Eu vou usar de exemplo aqui esse vídeo da Yasmin Brunet, onde a bonita passou 6 camadas de produtos químicos na pele dela. Gente, pra vocês terem uma noção, a pele é o nosso órgão que mais absorve coisas no nosso ambiente, tá bom? Então eu tô falando de substâncias. Quando eu falo coisas, eu tô falando de substâncias, poluição, tô falando de microplástico. Tudo que a gente entra em contato com a nossa pele, cai direto na nossa corrente sanguínea. Um exemplo mesmo, pra vocês entenderem de uma forma bem simples, são as mulheres trans. As mulheres trans, quando elas estão fazendo a transição, é muito comum a gente ver elas usando assim aquele adesivinho assim no braço, sabe? Que tem hormônio que é liberado ali na pele e ajuda elas no processo de transição. Tudo que entra em contato com a sua pele vai parar na sua corrente sanguínea. E hoje, não é novidade pra ninguém, o tanto de mulher que a gente tá vendo com nódulo na tireoide, o tanto de mulher que a gente tá vendo com nódulos mamários, o tanto de mulher que a gente tá vendo hoje com aumento de miomas. A predominância estrogênica, o excesso de estrogênio, é um dos principais fatores que contribuem com o aumento dos casos de mioma, com o aumento dos casos de nódulo. Então vamos às evidências sólidas. Quando a gente pensa em disruptores endócrinos, principalmente essa questão de fitalatos, parabenos, os estudos ainda são muito preliminares. E esse trabalho traz uma conclusão bem interessante pra gente. Os autores citam que apesar de 20 anos de pesquisa, um risco à saúde humana da exposição a baixas concentrações de substâncias químicas exóticas
endógenas, com atividades fracas semelhantes a hormônios, continua sendo uma hipótese não comprovada e improvável, ou seja, ele não pode assumir nenhum malefício em passar body splash, perfume ou coisa e tal. São tudo evidências preliminares. A gente tem estudos como esse em mulheres jovens mostrando que ao passar produtos, maquiagens e tudo mais, elas até urinaram alguns desses compostos, porém as concentrações eram muito baixas e eles não avaliam nenhum desfecho clínico. Já esse outro trabalho que leva em consideração ali produtos de skincare, eles queriam ver se tinha alguma associação entre esse uso e alguns tipos de câncer. E o que eles percebem? Que eles não encontraram essa associação. Então, resumindo, eu imagino que a Mari tenha ficado apavorada ao ver esse vídeo, porque o nível de evidência no qual esse indivíduo se embasou é muito, mas muito baixo, o que não pode ser então extrapolado para humanos. E isso não se limita somente a esse vídeo dele, tá? Tem outros diversos vídeos no perfil dele que eu dei uma olhada que cabem diversas ressalvas, então cuidado com quem você segue. Ontem esse rapaz... Cara, é muito complicado porque a internet ela está recheada de coisas que são parcialmente verdade e que são extrapoladas para outras coisas. Outro dia eu tava vendo perguntaram, esse aqui é o Thales Faquin. Outro dia eu tava voltando. O novo demônio são os adoçantes naturais, né? E aí, você vê que, tipo assim, pega-se o microcosmo, que é o adoçante pode causar câncer se você tomar 15 litros por dia. Ignora-se, né, a informação da quantidade e simplesmente falam, você vai morrer se tomar adoçante. Aí ontem eu tava vendo um vídeo da pessoa falando que a sucralose pode se transformar em metano e você tomar no seu cu. Sendo que a sucralose, 90% dela sai pelo seu xixi. Você não vai morrer. Pode ficar tranquila. O composto é estável. Vai passar direto pelo teu corpo e vai embora. Não vai virar urânio radioativo. Pode ficar de boa. Mas é isso. Vamos lá. Revolução da Glicose. Vou problematizar o livro que eu indiquei, que se chama Revolução da Glicose. Livro é uma porcaria mesmo. Falando, mas não tem background científico, não tem nada que seja científico nesse livro, que prove a eficácia, pseudociência, Mona. Seguinte, eu já sou pretinha. Você acha que eu ainda vou me dar esse vexame de indicar uma coisa que não tem embasamento científico? Tem a ver, cara. Eu acredito que todo mundo possa cometer equívocos, né? Na indicação de determinado material que realmente não é tão científico assim. A autora desse livro, que é a Jessie Chauspé, ela estudou numa das melhores universidades dos Estados Unidos. A gata sabe o que ela tá falando. Esse argumento quem usa muito, sabe quem é? Laí Ribeiro. No livro tem diversas referências científicas e você pode encontrar... Ih, meu Deus, depois de repente meteu um Laí Ribeiro aqui que eu já tô até com medo. As mesmas referências científicas que provam tudo o que ela tá falando no site dela. Não é porque tem referência científica que, primeiro, o autor está falando corretamente das referências. Às vezes é um estudo pequeno, é um estudo que mal contra o efeito, o autor extrapola. E às vezes o estudo é ruim mesmo, né? Comecem a entender que sim, gente, tem muito estudo ruim ou extrapolação. Por isso tem que saber ler a evidência científica. Não sou eu que dito a ciência, nem a autora. É uma boa ideia, uma boa noção do que é uma metodologia adequada para a pergunta científica, para a hipótese ali, né? Que a gente pretende responder. E pra vocês que estão aí criticando que eu indiquei o livro, pra vocês conseguirem entrar lá, tá bom? Mas assim, não é pra qualquer pessoa o site dela, não. Você precisa pelo menos saber falar inglês. A autora do livro, ela estudou numa das melhores universidades dos Estados Unidos. Ela estudou bioquímica, tá bom? Bioquímica, pra quem não sabe, gente, é você estudar as biorreações químicas que acontecem nos organismos vivos. Sabe? Eu também estudei bioquímica. Inclusive tem um curso bem bom sobre isso. E não quer dizer que eu posso falar o que me dá na telha. Isso não é igual ao Brasil, lá as leis funcionam. Então, assim, a gata tem embasamento científico, sim. No livro dela tem diversos estudos científicos. A gata estuda muito. Tá, chega. Não consigo. Senão eu vou pirar. É isso, de novo, é o que a gente também fala é o que a gente fala aqui nesse canal o tempo inteiro. O contexto de uma pessoa pode até ajudar a validar a fala dessa pessoa ou não, né? A gente sabe que, obviamente, ao mesmo tempo que é um problema a gente tentar descobrir se o discurso da pessoa é válido ou não por onde ela estudou, em algum ponto é uma forma relativamente válida
de você conseguir validar aquele discurso ou não. E não validar 100%, mas é como se fosse uma pontuação da legitimidade daquele discurso, de você entender do tipo, ah tá, essa pessoa tá falando isso, mas ela estuda sobre isso, essa pessoa ela tem especialização disso, ela estuda num lugar onde que é reconhecido para isso. Então, assim, são várias coisas que meio que a gente vai pontuando na cabeça para entender da onde aquele discurso sai e da onde aquilo pode ser válido ou não. Só que isso é uma análise de padeiro, né? Da gente tentar entender. Agora, só o fato da pessoa ter estudado na casa do caralho, até porque o que mais tem gente hoje que estudou em Harvard e na verdade foi fazer um cursinho de final de semana e mete lá que estudou em Harvard. E também não quer dizer que a pessoa só por ter estudado em Harvard é um gênio. Não quer dizer nada disso, né? Então, você dá a carteirada da onde a pessoa estudou, o que ela fez, não sei o que, etc., não quer dizer absolutamente nada da qualidade de pesquisa científica que essa pessoa desenvolve. Nada. Então, uma coisa não justifica em nada a outra. Então, ainda mais quando a gente está falando de uma coisa tão importante quanto a saúde, né, é muito complicado você dizer que essa pessoa está falando verdades só por onde ela estudou. Não quer dizer absolutamente nada, né? E outra coisa, gente. Grandes revoluções na ciência acontecem de milênio em milênio. Não é todo dia que se descobre uma nova lei da relatividade. Não é todo dia que se descobre uma grande revolução que muda tudo. Se uma pessoa chega escrevendo um livro dizendo para você que toda uma história científica está errada e que ela sozinha, ela e o ChatGPT, descobriu uma grande novidade, lendo estudos científicos que estavam disponíveis e ninguém viu, só ela achou. E do nada ela tirou uma grande teoria que resolveu a diabetes do mundo, provavelmente essa pessoa comeu merda. Porque ciência é feita em comunidade. É a comunidade científica junta que vai fazendo um monte de pesquisa e vai uma olhando a pesquisa do outro e analisando a pesquisa e vendo e refazendo a pesquisa, e é assim que o negócio vai se desenvolvendo. Ninguém sozinho do fundo do caralho do quintal dela vai fazer uma grande descoberta que vai revolucionar a forma como a glicose lida no teu corpo e vai lançar um livro e só essa pessoa sabe e todo mundo tá errado. Provavelmente essa pessoa só é maluca. Esse aqui é o quê? Se quer ouvir uma verdade, pode não querer, mas eu vou falar mesmo assim. Não existe treino específico e nem dieta específica para quem tem síndrome do ovário policístico ou lipedema. E eu sei que são condições bem diferentes, mas por que eu agrupei elas dentro da mesma categoria? Porque ambas geram muita mobilização e interesse das mulheres. Então é muito comum que vários profissionais surjam com especialidades nessas duas condições. E por mais diferente que elas sejam, a maior parte dos conteúdos está equivocado. Porque se alguém te vende que existe um tipo de dieta específico e um tipo de treino específico para quem tem lipedema ou síndrome do ovário policístico, a pessoa está te enganando. Porque o que beneficia mulheres com lipedema ou síndrome do ovário policístico para melhorar a condição clínica e também estética é uma alimentação adequada aliada à prática de exercício físico. Outros protocolos mirabolantes, tanto de dieta quanto de treino, eles não vão ter nenhum efeito aditivo e não existe embasamento científico para justificar intervenções direcionadas, ou seja, dietas que excluem determinados alimentos, treinos específicos, porque não existe embasamento científico para defender isso. E por mais que na síndrome do ovário policístico você possa ter algumas alterações metabólicas, como resistência à insulina e outros tipos de alterações observadas em alguns exames, pode ter hiperandrogenismo, por exemplo, não existe nenhum protocolo específico que vai ter um efeito mágico nesse tipo de situação. Então, se alguém está te vendendo a ideia de que é especialista nessas duas condições, o máximo que a pessoa pode fazer é conhecer as áreas, mas não tem como você vender protocolos específicos para isso, tá? Então, pensa bem, se tem alguém que está te vendendo um conteúdo com essa ideia,
ideia, esse conteúdo ele não é verdadeiro, ele vai gerar engajamento porque é algo que mobiliza as mulheres, mas esse engajamento ele é construído às custas de um conteúdo sem embasamento. E como a minha ideia é trazer para vocês sempre algo de base sólida, eu digo para vocês que não existe treino específico para lipedema, nem dieta específica para lipedema. Também não existe treino específico para quem tem síndrome do ovário policístico, então fica atento. Se quer ouvir uma verdade, pode... Uma coisa também importante, eu preciso voltar aqui nesse livro aqui, esse livro... Que se chama Revolução da Glicose. A Revolução da Glicose é da... Como é que é o nome da querida? Glicose, Sugar, sei lá, não sei o que, Goddess, né? O grande trabalho dela, ela fala sobre um monte de coisa, que eu já vi bastante coisa dela. Ela vende uma cápsulazinha... Glucose Goddess, exatamente. Ela vende uma cápsulazinha. Qual é a grande sacada dela? Primeiro é você, se você quiser comer açúcar, você tem que, né, comer fibra junto. E a segunda coisa é que ela vende vinagre de maçã como se fosse milagre. Meu amor, se vinagre de maçã resolvesse a tua vida, curasse o diabetes, já tava na farmácia há muito tempo, com o nome de diabeta, né? Outro dia eu tava amando, eu tava lembrando os nomes dos remédios TDAH, que é Atenta, Concerta, entendeu? Já tinham colocado um nome escroto já, e já estavam te vendendo como remédio. Uma coisa é, o vinagre de maçã pode ajudar? Sei lá se pode. Mas nada disso vai ser uma solução mágica da sua vida. Como também não vai ser a porra da água com limão, como também não vai ser o edema no teu cu, como também não vai ser um monte de coisa. No final das contas, o negócio talvez seja mais simples do que você imagina. E que talvez não é tão simples assim, que é só não tomar um negócio e você não vai ser curado do negócio. Tá? Não é a Gwyneth Paltrow, é outra picareta. Exatamente, é outra. Não é a da... Como é que é o nome da empresa da Gwyneth Paltrow mesmo? Água alcalina. Goop Lab, exatamente, eu amo. Galera, então. Não tem magia, apenas tecnologia. E aí, calma aí, vamos colocar a querida aqui, Raquel Bressanini. Deixa eu só botar ela aqui direitinho. Aqui, pra gente tocar. Mais uma querida falando do assunto. E aí, pessoal, bom dia. Eu quero trazer um vídeo aqui. Eu ainda estou organizando e montando um roteiro, mas eu quero trazer um vídeo sobre síndrome do ovário policístico, sobre SOP, sobre diretrizes de treinamento para esse público, porque não é o que você tem visto por aí, que correr causa moonface, cara de lua, sei lá, né? Ou que cortisol atrapalha o emagrecimento, que cortisol, correr libera cortisol, então correr faz mal. É até difícil. Eu amo, às vezes, com tempos em tempos, né, a galera surta com algumas coisas específicas. Vocês já perceberam que nesse meio da maluquice, as pessoas elas sempre cismam com uma pequena coisa, né? Então, um dia é a sucralose, outro dia é o aspartame, outro dia é o caralho de asa, outro dia é o cortisol. Se não fosse o cortisol, você não tava nem levantando do caralho da tua cama! Então para de ser maluca! 2025, eu pensar que a gente tem que falar disso, né? Que a gente tem que desmentir esse tipo de coisa. Mas uma amiga minha, a Mari Krieger, ela está sendo, na verdade, duramente atacada por não concordar com esse tipo de absurdo, assim. E é até... Enfim, é surreal, gente, é surreal. Nem todo mundo que coloca um estudo na legenda ou que coloca um print de um artigo no próprio vídeo
é embasado em ciência, não é porque a pessoa citou um artigo científico que aquela informação é verídica ou confiável. A gente sempre precisa analisar o todo, né? A ciência ela precisa ser construída de uma maneira com senso crítico, com honestidade. A gente precisa ter um corpo de evidências. Isso é uma técnica conhecida, né, no meio científico como cherry picking. Você pega ali um estudo, talvez com uma amostra muito pequena, feito numa população muito específica, ou com uma metodologia ruim, enfim, qualquer coisa, numa revista predatória, enfim. Você pega um trecho desse artigo, ou qualquer coisa assim que seja do seu interesse, que endossa o absurdo que você quer falar, e coloca isso como referência, coloca o artigo como referência. E aí, assim, quando a gente pega diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, enfim, a gente tem algumas diretrizes mais específicas para esse tipo de condição no que tange a exercício físico, né? Sobre volume, sobre intensidade, enfim. Mas uma coisa que é comum assim, para todas essas condições é que o treinamento, tanto o treinamento resistido, né? Treinamento de força, e o treinamento aeróbio, que inclui corrida, eles vão ser excelentes aliados nesse caso e também no caso da síndrome do ovário policístico, tá? Então, assim, você querer basear todo o seu conteúdo nisso e fazer esse tipo de cherry picking, né, pra vender suplemento, falar que, você... Só preciso fazer um adendo nessa história, que é o seguinte, às vezes, a informação real dá um pouco de mais dificuldade. Por quê? O que você vai querer? Ler isso aqui e entender? Ou você vai querer ouvir não use body splash que vai te dar câncer e nódulo na tireoide? Então valorizem a sua blogueira que se veste de banana para tentar te ensinar alguma merda nessa tua cabeça. Bom, tem cara de lua, então compre esses suplementos. Tipo assim, sabe? É absurdo, cara, absurdo. Problematizar o livro que eu indiquei, que se chama Revolução da Glicose. O livro é uma porcaria mesmo. Falando, mas não tem background científico. E assim, né, é complicado porque, vamos supor, né, Calma aí que eu não li. E esse cara usando cartada racial e ainda acusando a Mari Krieger de racismo, só porque ela apontou que ele propaga desinformação e propaga muita desinformação mesmo. E assim, né, é complicado porque, vamos supor, né, eu sou uma mulher negra que pertence ainda até à comunidade LGBT, então eu tô em mais de uma minoria aí. E aí, se eu simplesmente agora decidir começar a passar desinformação adoidado, assim, né, coisas sem nenhuma base científica, de qualidade, enfim, e alguém vier me corrigir por isso, eu posso simplesmente dar essa cartada, né? Então, falar que, então você tá me subestimando, você tá sendo racista porque eu sou uma mulher preta aqui, você tá me descredibilizando. E não é assim que as coisas funcionam. Isso, inclusive, é ruim, né? Descredibiliza pautas que realmente... E ainda é mulher! Machista! ...importam. Realmente, pessoas pretas têm que correr o dobro para conseguir as mesmas coisas. Nós não partimos todos do mesmo lugar. Eu sou uma mulher preta de esquerda, eu não tô falando aqui de meritocracia. E isso que é o mais foda, né, gente? Porque é tentar ver o mínimo da complexidade do negócio, que foi o que a gente falou no início do vídeo. Ao mesmo tempo, você entender que pessoas negras, sim, não tiveram acesso durante muito tempo, que as descobertas de pessoas negras foram colocadas como descobertas menores, que as vozes de pessoas negras não eram ouvidas dentro da comunidade científica e até hoje não são ouvidas, que pessoas negras têm mais dificuldade de estudar sobre o assunto, de ter acesso à universidade. Tudo isso é realidade. E nada disso faz com que qualquer coisa que uma pessoa negra se torne automaticamente verdade, uma pessoa negra fala, se torna automaticamente verdade e incontestável só por ser uma pessoa negra. Então, tudo isso são questões muito complexas que a gente precisa jogar tudo na balança. Certo? Tá. Enfim. E lembrando também da pequena questão de lugar de fala. Não é porque eu sou trans que eu sei como é que, né? Como é que funciona o hormônio no meu corpo. Eu sei um pouco mais de mega ré, talvez. Estrogênio eu já não sei tanto. Tá? Mas, se você passou uma desinformação, você precisa ser responsabilizado por isso, entendeu? Alguém precisa apontar que você passou a desinformação.
mesmo treinando todos os dias, fazendo dieta, fazendo cardio, isso aqui é normal. Tá? Ontem esse rapaz que se intitula Divo da SOP fez um vídeo falando E que a aí Mari tem Krieger vários desdenhou a do gente já conteúdo. viu aqui, né? E aí vamos colocar esse último aqui do Dr. Brownislaw Jacek. Porra! Eu vi um vídeo de um cara indignado porque Não entendi. supostamente a Mari Krieger desdenhou do conteúdo dele. E o cara do vídeo, que nem vou citar o nome pra não dar mais ibope pra ele produz vários vídeos com conteúdo fake science. E como esse criador de conteúdo ele não consegue argumentar com base em evidência científica, ele fez um vídeo se vitimizando e falando que ela estava até descredibilizando ele por causa da cor da pele. E aí virou o caos, né? Aquele engajamento, porque a internet adora uma treta. Mas nessa história, o problema é que o cara fala abobrinha aqui na internet, alguém chega lá e fala, pô, tu tá falando abobrinha, e ele fica magoadinho. E depois dessa treta toda, eu entrei no perfil dele para ver que tipo de conteúdo ele publica. E é exatamente o tipo de conteúdo de fake science que eu combato todo dia aqui na internet. Para começar, ele se apresenta como um especialista em SOP, ou seja, em síndrome dos ovários policísticos. E só isso aqui já diz muito, né? Ele se dirige a um público de mulheres muitas vezes vulneráveis que estão sofrendo com problemas metabólicos, acima do peso, infertilidade e autoestima baixa. E que muitas vezes tem a sua doença negligenciada. E aí essa pessoa encontra alguém aqui nas redes sociais dizendo que é especialista na doença que ela tem. E que ele tem a solução para resolver todos os problemas dela. Por exemplo, ele faz um vídeo bem longo para convencer você que fazer aeróbico na zona 2 pelo fato de usar mais gordura do que carboidrato como fonte de energia vai fazer você emagrecer mais. E se você me segue há mais tempo, você já viu que não é porque você usa mais a gordura como fonte de energia em um exercício que vai fazer você emagrecer mais. O que importa de fato para você emagrecer é gastar mais calorias do que come. E geralmente treinos mais intensos gastam muito mais calorias que o treino em moderadas e baixas intensidades. Em um outro vídeo, ele cita um estudo japonês com apenas 7 mulheres, sem controle, sem randomização, para sugerir que vinagre de maçã vai ajudar na ovulação. E isso daqui não é ciência. Tá vendo? O vinagre de maçã, ele é mágico, gente. E é muito difícil, é muito complicado, porque assim, no final das contas, o que 90% do conteúdo científico da internet é extrapolação de coisas que não tem nada a ver, ou que não foram nem testados em humanos, ou que na verdade é uma coisa num ambiente controlado. É que nem a porra do negócio da autofagia do jejum. Que o fulano ganhou o prêmio do caralho A4 da ciência, do Nobel da Paz, por ter descoberto a tal da autofagia, que de repente virou jejum, que de repente virou jejum quântico, que de repente virou não sei o quê. É quando você vê, a galera já tá toda junta, fazendo jejum e enfiando vinagre no cu. Aí não dá muito certo. Isso é manipulação de dado fraco para parecer uma fonte de conteúdo confiável. E aí, quando você aponta essas inconsistências, por exemplo, ele se faz de vítima. E esse criador de conteúdo, ele faz a mesma coisa com outros assuntos também, como cortisol alto, como resistência à insulina, sempre partindo de algumas verdades e dando pitacos com base em estudos com metodologia muito ruim. Quando você tem milhares de seguidores, você tem a responsabilidade de passar informações científicas corretas. Se a pessoa não entende isso, ou ela não sabe o que está fazendo, ou ela sabe e está agindo de má fé. Se você me segue, você sabe que eu não costumo fazer esse tipo de vídeo. Mas ver conteúdo assim, sendo passado como evidência científica sólida, e quem questiona sendo calado ou rotulado de perseguidor, me fez gravar esse vídeo aqui. Então, preste muita atenção em quem você dá ouvidos aqui na rede social, porque você pode estar sendo enganado, e no final é a sua saúde que está em jogo. Eu vi um vídeo de um cara indignado. É, galera! É isso. É foda. E se discordar de mim é transfobia, aí a gente vai ter que se ver. Pô, essa porra. Chega.